Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar do assunto que eu prometi para vocês no primeiro vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre Deus, para a gente entender toda essa complexa que envolve Deus, não é mesmo? Sua criação, sua formação, o que nós podemos entender, até que ponto nós podemos chegar para entender a verdade de Deus. E sair um pouco desse romantismo, desse sentimentalismo, de muitas fantasias que não nos levam a ponto nenhum. Mas antes, deixa eu só conversar uma coisa com vocês. E meus vídeos aqui são feitos por mim mesmo. Eu mesmo faço uma pequena edição ali, não é? Pouca coisa mesmo. Se não ficar muito bom, vocês me desculpem, porque para mim o que importa mais é o conteúdo. É a mesma coisa que você julgar um livro pela capa ou, para mim, beleza não põe mesa. Então o que importa nessa situação é o conteúdo, é o recado que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, continuando, vamos começar a falar de Deus a partir de Stephen Hawking, um grande cientista, aquele que morreu aí paraplégico, não falava, não andava, não tá, por causa da doença que ele teve lá, de atrofia cerebral. Stephen Hawking fez alguns livros, e nesses livros ele sempre falava a respeito de Deus, sempre usava a ciência para poder justificar o que ele era, um verdadeiro ateu, e não acreditava em Deus. Então ele tentava justificar o seu ateísmo em cima da ciência. E isso foi uma coisa muito constrangedora para os cientistas, porque você não pode pegar a ciência para tentar justificar alguma coisa que não é provada. Então, Stephen Hawking, ele tentou provar que o infinito, na verdade, que Deus, na verdade, o infinito e o eterno, não existiam. E que todo o universo se formou do acaso. Por acaso. Surgiam isso, tentaram até esse tipo de experiência no laboratório e até conseguiram. As moléculas realmente surgiam ali, de repente, ou os átomos, bem possível que isso acontecesse mesmo. Mas não quer dizer que isso viesse do nada. E ele tentou usar a ciência através do Big Bang, dizendo que o Big Bang surgiu do acaso. Tudo surgiu do nada, tudo veio do nada, surgiu assim, por mera coincidência do destino. Mas isso foi uma grande falha de Stephen Hawking. Inclusive, suas teorias foram quebradas por cientistas, grandes cientistas famosos, biólogos, físicos, matemáticos, porque é uma grande explicação para isso. Ele dizia que as leis da física dizem que tudo veio do acaso. Acontece que as leis da física não impulsionam nada. As leis da física, elas explicam aquilo que já existe, não é? Vamos dar um exemplo aqui. Se você vai dirigir um carro, você entra no seu carro, você acelera seu carro a 100 por hora e vai para outra cidade, ok? Então a lei da física ela vai explicar como tudo se deu. Carro em repouso, você entra lá dentro, pôs a primeira marcha, acelerou, então aquela toda a explicação que vocês aprendem na escola aí da física, que carregou o carro durante tantos minutos até chegar naquela cidade. Então isso a lei da física explica. Agora vamos tirar o motorista. O carro vai andar? O carro não vai andar? E o que a lei da física vai explicar? Que o carro ficou parado. Continuou imóvel, no mesmo lugar, não houve ação. Então, para tudo existe uma ação, um sujeito da ação. E nesse caso do carro, o sujeito da ação foi você ou foi o motorista que entrou lá dentro, acelerou o carro e foi embora. O quadro de Leonardo da Vinci, por exemplo, se não existisse Leonardo da Vinci como sujeito da ação, a física e a química, a biologia até hoje não explicariam como Mona Lisa foi feita. Não existiria quadro de Mona Lisa. Então, vejam bem como Stephen Hawking cometeu um grande engano em dizer que a lei da física explica o aparecimento dos átomos e dos elétrons por acaso. Tudo em cada partícula do universo, em cada átomo do universo, contém uma fórmula matemática. Nada é feito sem conter uma fórmula matemática, como por exemplo a molécula da água, H2O. Mesmo existe ali uma fórmula matemática. Existe uma fórmula física. Um átomo, ele tem uma fórmula física nele. Uma molécula, tudo é explicado pela matemática e pela física. Então nós perguntamos assim, quem fez a matemática? Quem inventou o número 1? Quem criou o número 2? Quem inventou o 2 mais 2 é igual a 4? Foi a molécula? Ela já surgiu mostrando ali uma fórmula física. Ali, a minha fórmula é 2 mais 2 igual a 4. No átomo, sou eu aqui,
tá legal? 3 mais 2 é igual a 5, tá bom? Eu sou o átomo. Ele já nasceu com a fórmula matemática pronta? Não. Alguém já tem que ter criado a matemática e a fórmula física. Mas para que esse átomo tivesse surgido no universo, por exemplo, a molécula que é da água, a junção H2O, alguém tem que ter impulsionado isso para criar o quê? A água. Que é o mesmo caso do Big Bang. As leis da física e da matemática, elas só servem para explicar aquilo que aconteceu. Quando o Big Bang criou o universo, que houve aquela explosão a partir de uma partícula, o Boris de Higgs, de alta intensidade de energia, deu início ao universo, alguém impulsionou aquilo ali, aquela explosão. Houve um sujeito da ação por trás. E as leis da física hoje explicam a criação do universo, como o universo se deu há 13,8 bilhões de anos atrás. Eles vão explicar todo o universo. Hoje pode explicar, mas se não houvesse alguém que tivesse feito isso, a física ia explicar o quê? Não existiu nada, o universo não existe nada. Como é que uma lei da física vai explicar alguma coisa? Essa matemática, essa física já foi criada por alguém. E essa impulsão da criação do universo foi feita por alguém. Alguém gerou essa ação. Partindo desse ponto, Stephen Hawking se enganou redondamente. E isso se tornou uma vergonha entre os cientistas. Ele tem afirmado que as leis da física ditam que o universo nasceu do acaso. Isso dele tentar usar as leis da física para explicar aquilo que não é verdade, ele se queimou muito. Então vamos deixar um pouco Stephen Hawking de lado e vamos partir para outro entendimento, o infinito de Deus e a eternidade de Deus. Então imaginem com vocês agora uma reta, uma linha reta, ok? Infinita para um lado, infinita para o outro, sem início. Não existe você partir a linha reta no meio e aqui é o lado negativo, aqui é o lado positivo. Não. Uma reta infinita. Ou melhor ainda, vamos imaginar um círculo. Pronto. O círculo não tem início e nem tem fim. E o círculo na matemática é considerado o símbolo do infinito, do eterno. Então imaginem aí um círculozinho, ok? Infinito. Não esqueçam disso. E agora vamos qualificar a Deus. Me dê aí uma qualificação para Deus, você. O que você acha que Deus é? E agora nós vamos começar a explicar essa sua ideia de Deus. Sei que muita gente vai dizer, Deus é bom. Muito bom. Deus é bom ao quê? Ao infinito. Então vamos prestar atenção, se Deus é bom ao infinito, ele não pode ter uma parcela sequer, 0,0000005, que seja contrária a esta bondade. Tá certo? Porque vocês mesmos dizem, Deus é a bondade ao infinito. Se Deus é bom ao infinito para você, quando você pede alguma coisa para ele, Deus, ajuda meu filho a arrumar um emprego, o Senhor é bom, a sua bondade infinita. Repouse suas mãos sobre ele para que ele consiga o emprego que ele está precisando. Vai que ele não arruma esse emprego. Aí o que você aprendeu nas igrejas? Ah, mas isso aí foi obra de Deus, é um mistério, nós não sabemos. E fica por isso mesmo, né? Não tem explicação. Ok. Então pense que Deus é eternamente bom, continue pensando assim, ele é infinitamente bom. Depois nós vamos falar por que ele não te respondeu em algumas coisas que você precisou. Vamos dar outra qualidade para Deus. Todo mundo ora a Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, salvai o meu vizinho ou meu filho que está doente e precisa de vossa ajuda no hospital. Então vamos pensar assim. A pessoa para quem você orou e pediu a misericórdia de Deus, infelizmente faleceu. Aí você vai dizer o quê? Que Deus não te ouviu? Ah, mas é os mistérios de Deus, Deus quis assim, o que podemos fazer? Não é?
Então nós já cortamos a bondade, já cortamos a misericórdia, não que ele é misericordioso, ele é bondoso, mas ao infinito. Ele é infinito no amor. Sim, infinito tem. O amor tem suas várias qualidades. Dentro dessas qualidades, acaba que algumas vão falhar. E o seu Deus, o seu amor que você dedicou a seu Deus, estão falhos. A partir do momento que ele não te respondeu, uma parcela de Deus aí que falhou. Esse Deus não é o Deus que eu considero que é infinito em todas as qualidades que eu dou para ele. Então, não existe essa de que, isso foram os planos de Deus. Deus não tem planos nenhum para nós que seja ruim. Porque quando ele criou o universo em perfeição. Ele criou todas as suas regras perfeitas. Ele criou tudo perfeito. O universo nasceu do caos. Tudo vem do caos. E tudo evolui perfeitamente até alcançar a sua harmonia eterna. Entenderam? Que é uma explicação que eu vou continuar dando daqui a pouquinho, mais para frente. Então veja como essas qualificações que as pessoas dão, que é o que eu julgo o romantismo de Deus. Até esses dias eu estava lendo umas postagens ali no YouTube, no Facebook, perdão, a respeito de carnaval e festas dentro de casa, essas coisas, churrasco. E houve um debate lá e muitas pessoas afirmando que basta você convidar Deus. Quando você sair de casa, você vai para algum lugar, é só você chamar Deus para te acompanhar. Deus não habita só nos templos. Se você está na sua casa, vai fazer uma festa, que você convide Deus para entrar na sua casa, convide Deus para estar na sua festa. Isso é uma ideia romântica também, romântica. Eu vou ter que voltar lá atrás para a gente entender um pouquinho melhor. Mesmo naquela criação, quando Deus não criou somente o universo, que ele foi criar os seres vivos, ele criou uma coisa chamada a própria partícula de Deus, não é verdade? Que se chama Átma. Nos livros de Psicosofia, dos apócrifos, Jesus chama Átma do primeiro mistério. O primeiro mistério é exatamente isso, olha a palavra, primeiro. Foi quando até mesmo os apóstolos perguntaram para Cristo, nos apócrifos: Jesus, estamos um pouco temente porque não sabemos qual será o nosso fim. O senhor poderia nos dizer? Mestre. E ele disse: mas vocês não sabem nem qual que é o princípio, já querem saber qual que é o fim? Se vocês pegarem o princípio, quando vocês conhecerem o princípio, vocês vão conhecer o fim. Porque não há diferença. O princípio, você vem da eternidade, você está encarnado para evoluir. Tudo nessa vida nasce, cresce e morre. Tudo envelhece, tudo morre, tudo deixa de existir. Mas quando tudo deixa de existir, nós, por exemplo, deixamos de existir, nós entramos novamente na vida espiritual eterna, continuando a evoluir. Bom, eu não vou mais entrar em detalhe nessa questão de espaço-tempo em relação a Deus, porque é uma coisa mais complicada da gente conversar, então eu vou deixando isso seguir um pouco mais adiante, tá certo? Vamos continuar lá no assunto a respeito de Deus, né? Como é que as pessoas enxergam Deus, como é que as pessoas conseguem ver Deus. Muita gente, inclusive, quando se pergunta a respeito de como ela vê Deus, o que ela acha que é Deus, agora tirando os adjetivos que foram citados antes, as pessoas geralmente chegam e dizem: Jesus é tudo, Jesus é a natureza, Deus é as árvores, o céu, o ar que a gente respira, Deus é tudo. Gente, isso é uma filosofia ainda assim romântica. Entendeu? Porque não é possível que Deus seja isso que as pessoas falam. Que Deus é tudo, o ar que a gente respira, as nuvens do céu. Que Deus é o ar, é o vento. Não existe isso não, gente. O que acontece é que Deus é criador.
criador e nós somos criaturas. Entendeu? Nós somos criaturas. Por acaso, tudo que você vê na sua casa aí, tudo que foi criado pelo homem, por acaso ele é feito de carne e osso, esses objetos, tudo que foi inventado aí é feito de carne e osso, sangue? Não, não é feito, não. Ela é feita de um outro material totalmente diferente de nossa formação. Então assim é Deus. Deus é feito de uma essência criadora. Nós não temos essa essência do Criador. Se nós tivéssemos isso, nós já saberíamos há muito tempo quem é Deus, como Ele é. Poderíamos reproduzir até um pedaço de Deus aí, conforme a tecnologia e a ciência avança, isso poderia ser feito facilmente. Então, o nosso Criador, nós não somos feitos de nada dele, nada. Nada do que pertence ao universo. O universo, os seres vivos são feitos de outra coisa. São criaturas. Tudo é criado, que foi criado por Deus, pertence. Nós temos outro tipo de matéria. Nós somos matéria física. Deus é feito de alguma coisa que nós não compreendemos, não sabemos o que é. Temos uma ideia, poderemos ter uma ideia assim que já foi até discutida entre outros mentores, que ele é como se fosse um tapete onde nós repousamos em cima dele. Imagina esse tapete feito de como se fosse palavras cruzadas, uma teia de palavras cruzadas, uma em cima da outra, uma em cima da outra, comprimida infinitamente, que nenhum microscópio jamais vai conseguir enxergar. E as suas retas e as suas interseções vibram sobre si mesmas. Então veja como é uma situação. Vibram sobre si mesmo. Então tudo no universo está vivo, tudo pulsa, graças a esse Deus vivo que nós temos, porque ele vibra sobre si mesmo, ele se expande, ele evolui sobre si mesmo. Tudo no universo vibra, tudo é vibração que nós ainda não sabemos decodificar como são essas vibrações. Se você pega uma rosa, por exemplo, uma rosa, ela está numa cor vermelha. Então aqueles átomos, aquelas moléculas daquela rosa estão vibrando numa frequência que deixam ela vermelha. Agora, se as coisas fossem mortas, se as coisas fossem estáveis, estagnadas, se deixássemos os átomos ali simplesmente paradinho, dormindo, as moléculas, você não ia enxergar a rosa. Você não ia ver as pétalas da rosa, simplesmente ela ia sumir na sua frente. Ela ia desaparecer. Ou se ela, de repente, essas moléculas, esses átomos vibrassem numa frequência diferente, talvez você iria ver a rosa vermelha se transformar numa rosa amarela. Se fosse um outro tipo de frequência, ela iria se transformar numa rosa branca. Então, tudo no universo vibra, tudo pulsa, tudo está vivo. Se os cientistas já tivessem descoberto isso, mas eles sabem que é assim, de descobrir como essas vibrações funcionam, em que frequência, como isso é, a gente já estaria muito longe na evolução, mas muito longe. Por isso que eles dizem que tudo é uma ilusão. Tudo que vivemos no universo é uma ilusão. Porque se todo o universo parasse de vibrar, os átomos ficassem estagnados, ele ia simplesmente desaparecer. Puf, do nada. Ele iria continuar ali, mas a gente não iria ver. A gente ia se transformar em cegos na escuridão, a gente não ia ver mais nada. Entenderam? Por isso que Deus é uma vibração constante e viva. Entenderam? É assim que a gente processa a divindade, como criador, não como criatura. Vou contar para vocês aqui mais ou menos uma teoria que os mentalistas, o pessoal do esoterismo, eles contam. Nós acreditamos talvez mais nessa parte, eu particularmente acredito mais nessa parte por causa das palavras de Jesus na Bíblia. Tenho que retornar lá no Átma,
para a gente continuar esse assunto, na questão do átma ser essa partícula que foi colocada em nosso consciente. Quando nós fomos criados, essa partícula, esse pedacinho de Deus, inteligente, supremo, luz suprema, dito pelas próprias palavras de Jesus nos apócrifos, que ele chama de átma, o primeiro mistério, que é realmente o primeiro mistério, não é? Porque é o princípio, que também é igual ao fim. Já entrei mais ou menos nesse assunto, mas eu vou continuar fazendo a curva para o outro lado. Então vejam bem, quando nós fomos criados, Jesus alega nos apócrifos que ele é um autogerado, assim como outros são também autogerados. Partindo desse princípio, vamos parar lá na Bíblia quando perguntam a Jesus: Jesus, você conhece o demônio, ou o diabo, ou Lúcifer? Ele diz que sim, que ele já foi com ele no início, no fim, no meio. Por quê? Porque Lúcifer também, como era um anjo da luz, assim considerado pela Igreja Católica, também foi um autogerado. E assim como muitos outros também foram autogerados. Então nós temos vários autogerados responsáveis também pela criação divina dos universos, porque nós não temos só um, nós temos vários. Esses assuntos nós ainda vamos discutir mais para frente. Então nós temos vários universos e todos esses autogerados são responsáveis por essa criação. Por quê? Porque eles são o único com Deus, eles são a própria essência de Deus. O nome já diz, autogerados. Eles são a essência de Deus, eles são o próprio sopro divino, mas eles contêm cada um a sua individualidade, assim como nós, seres humanos, somos singulares uns dos outros, mesmo que a gente tivesse a mesma inteligência, nós ainda seríamos singulares. É a mesma coisa do que os autogerados. Eles estão em Deus, assim como Deus está neles, mas eles têm o mesmo conhecimento, a mesma inteligência absoluta. Todos eles são logos, todos eles são inteligência suprema, sabedoria suprema, mas existe a individualidade. E da onde vem essa teoria de Lúcifer? Imaginamos, talvez, que Lúcifer queria o universo perfeito, como sempre foi. E ele não aceitou muito a ideia da criação dos seres vivos para evoluir com o livre-arbítrio, que nos foi dado a partir dos outros autogerados. Então Lúcifer plantou também, numa parte da criação, a sua partícula divina, porque ele queria dominar, ele queria o domínio, ele não queria jogar a gente no universo, deixando a gente agir por conta própria, a gente evoluir. Entendeu? Ele queria exercer domínio, nós seríamos uma marionete na mão de Lúcifer. Seríamos uma marionete. Então ele queria exercer domínio sobre todos os seres. E ele conseguiu plantar em grande parte, talvez, em bilhões, em trilhões, não sei, aí nós não sabemos afirmar. E como que foi esse debate entre eles. Mas isso afetou grande parte da consciência nossa, porque nós somos do exército de Lúcifer. Nós somos da escuridão, nós gostamos da escuridão. Veja, é só a gente ver como é que o ser humano é. O ser humano gosta da maldade, muitos, né? Fazem mal, nós matamos, assassinamos, nós fazemos mal ao nosso semelhante. E nós temos qualidades horríveis. Nós somos egoístas, egocêntricos, invejosos, nós somos várias coisas, temos várias qualidades péssimas que nos controlam. E a gente acha que isso não é nada, mas é sim. A gente eliminar essa negritude, essas trevas que existem em nós, a gente limpar o nosso quarto, trocando em miúdos, a gente fazer uma limpeza no nosso quartinho, que é aqui, não é? Isso faz parte da evolução. Vocês entenderam? Porque quando eles tiraram, talvez, essa essência divina de Lúcifer e ele ficou, vamos dizer, anulado,
no universo, ele provavelmente ele está adormecido em alguma dimensão, em algum outro lugar que a gente não sabe e que não há mais contato com esse autogerado. Mas nós ficamos marcados, nós carregamos as sequelas do domínio. E o que são essas sequelas do domínio? É o que nós somos hoje. Desde a época das cavernas, a gente tem mania de dominar um ao outro, principalmente através do medo e através do pavor. Sempre existe o domínio, são os deuses do vulcão, são os deuses da tempestade, são os deuses do raio, para tudo tem deuses, e sempre veio assim desde a época das cavernas. Então isso já está entranhado desde o nosso DNA, lá dentro, marcado no nosso DNA. Não é mais uma coisa nem de subconsciente, é uma coisa de DNA. Então, através dos séculos, entendeu? E dos milênios, nós caminhamos dessa forma, através de um dominar o outro. Sempre uns vão querer exercer domínio sobre o outro. E hoje nós vemos aí que o domínio é exercido através do dinheiro e do poder. Sem dinheiro não se chega ao poder. Tendo poder, você exerce domínio sobre muita gente. Não é mesmo? Tudo no planeta Terra gira em torno de dominar as pessoas. Tira-se principalmente pelos reis, pelos governos, pelas igrejas. Todas as igrejas querem nos ver de joelho através de quê? Através da dominação por pavor e medo. Criando aí nomes como inferno, como purgatório, que se você não faz isso, você vai pagar no inferno, se você não temer a Deus, você vai para o inferno, você vai pagar muito caro por isso. Então as pessoas, nós, coitados, ficamos aí à mercê desse pavor há milênios, sendo obrigados a estar constantemente ajoelhados. Não é mesmo? E mesmo assim, hoje, sabendo que Deus não faz mal a ninguém. Deus é o nosso amor puro, infinito. Todas essas qualidades que vocês mesmos citaram de Deus aí, demonstra que Deus é aquilo realmente, mas infinitamente. Não coloquem nada que separe, que diminua isso, porque senão você acaba com Deus. Você mesmo destrói a qualidade que você colocou em Deus, não é? E nos autogerados, porque os autogerados são simplesmente a essência, eles são o próprio divino que estão nos universos, são os próprios universos também pulsando, porque eles também não são feitos, não são criadoras, eles são criadores, eles não são criaturas, correto? Nós não podemos confundir nem os autogerados com criaturas. Eles são criadores. E nós viemos abaixo deles. Fomos colocados provavelmente no mesmo lugar, no mesmo planeta, e nós conseguimos evoluir da forma que cada um, da capacidade de cada um. Cada um seguindo o seu caminho, cada um evoluindo da forma que fosse, mas não esquecendo que eles plantaram dentro de nós essa partícula divina que chama Atma. Entenderam? É através dela que a gente consegue sentir a verdade, perceber a verdade, caminhar na verdade. Vou contar um caso para vocês aqui do acesso ao Atma com mais facilidade. Quando Jesus ensinou para as pessoas na Bíblia o Pai Nosso, ensinou a orar quando os apóstolos pediram, né? O Pai Nosso, aquilo foi uma forma de vocês aprenderem a meditar, de todo ser humano aprender a meditar. Quando você cai em meditação, você acessa mais fácil o Atma, porque você consegue desligar um pouco o seu cérebro. Aí fica bem mais fácil de você ter acesso ao Atma. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui interessante que aconteceu comigo quando eu fui membro da antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Foi quando eu estava no Exército, conheci um amigo meu e nós resolvemos nos tornar membros da antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Daí, experiências esotéricas para lá, experiência para cá, porque tudo lá é uma eterna experiência e é bom que a gente pratique a experiência mesmo. Eu era muito interessado na questão de meditação, no que nós chamamos hoje de viagem astral, né? Eu era muito preocupado com aquilo ali e eu gostaria muito de fazer, porque a Rosa Cruz ensina isso de uma maneira, os nossos encontros
espirituais de uma forma até, como eu falo, de romântica, bonita, né? Então, naquela época, a gente era meio encantado e eu queria fazer isso de qualquer maneira. Então, eu comecei a praticar as meditações profundas para me levar ao encontro com o eu superior. Todo mundo fala do eu superior, todo mundo, mas então o que é o eu superior? O eu superior é o Atma. Por isso que vocês ouvem tanta gente por aí falando de encontro com o eu superior. Eu quero ver o meu eu superior. Só que o eu superior não é a sua cara no espelho, não. O eu superior é a grandeza superior, é a luz suprema, a sabedoria suprema, divina, que está contida dentro de você. Mas que para isso a gente precisa acessar esse Atma. De que forma? Já expliquei isso antes, através de estudos e pesquisas, ampliação de seu leque de conhecimento, não é? Eu vou contar para vocês aqui uma outra forma, mas por intermédio de experiência. Eu, quando era mais novo, tinha meus 18 anos de idade, eu fui para o Exército. Chegando no Exército, eu conheci um amigo também, que era meio doido com esses assuntos também, e nós resolvemos nos tornar membros da antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Isso, a seita esotérica Rosa Cruz. Ali nós fomos aprendendo muitas coisas, muitas experiências diárias que a gente fazia, e a principal de todas, que sempre deixava não só nós, como todo mundo, ali na esperança de um dia conseguir, que seriam as viagens astrais, correto? Não o que o pessoal comenta hoje em dia, que deita na cama, dorme e acha que está fazendo viagem astral, entre o sono e o acordado, nem muitas vezes não é isso, não. Isso pode ser aí uma coisa do cérebro mesmo. A viagem astral, ela é consciente ou inconsciente, mas de uma forma que eu vou contar para vocês. Bom, em todo esse tempo que eu passei no quartel, eu passava sempre à noite meditando, e meditando, e meditando, e meditando, e me concentrando. E essa concentração, geralmente, ela começa lá dos pés, e você vai relaxando aos poucos, passando pela perna, passando pelo corpo, chegar na cabeça, você tenta relaxar o seu cérebro, e isso acaba te fazendo dormir. A gente dormia todo dia. Eu dormia para cá, e no dia seguinte a gente encontrava, e ele dizia para mim, eu para ele, pô, eu acabei dormindo, era a mesma coisa. E a gente passou 1 mês, 2 meses assim, sempre dormindo. E a gente ia no templo que existia lá no Rio de Janeiro, na Tijuca, que era o templo da Rosa Cruz, não sei se ainda existe, que eu não moro mais lá. E os grandes mestres lá, o pessoal mais evoluído que nós, em graus mais elevados, né? Eles falavam pra gente que isso era normal. Ah, isso é normal, dormir é plenamente normal no início. Até vocês aprenderem a levar o cérebro de vocês ao zero. O que é levar o cérebro ao zero? É fazer com que o cérebro pare as suas funções mentais, não parar de funcionar biologicamente, parar as funções mentais, não é? Essas que a gente fica vendo imagem o tempo todo quando fecha os olhos para tentar dormir, a gente fica sempre escutando aquela voz por trás, que somos nós mesmos falando. É muito difícil você eliminar essa parte mental do cérebro. É difícil você levar isso a zero. Então, sempre eu fui tentando 3, 4 horas por noite, 4 horas por noite eu ficava, às vezes até mais, passava horas e horas e horas em meditação. Até que teve um dia que eu e esse amigo meu fizemos uma bobagem lá no quartel, também ligada a isso, eu e mais uns outros 2 lá, e acabou que o pessoal descobriu e tomamos 30 dias de cadeia. É isso mesmo. Tomamos 30 dias de cadeia, fomos pro pique lá, uma cadeia do exército, né, gente? Não é cadeia de bandido, não, só para soldado disciplinado. Aí fomos para lá e nesse dia, uns 8 meses depois já que eu estava na Rosa Cruz, 8, 9 meses, e eu estava lá nessa cela de cadeia junto com outro grupo de outras pessoas lá, e eles estavam batendo papo, e eu falei com eles, não me acorda não, que eu vou meditar aqui. Aí está, tudo bem, faz o que você quiser aí. E eu ficava, primeiro dia, segundo dia, era 30 dias de cadeia mesmo, só que chegou a um determinado dia que aí que veio a experiência fantástica. Eu estava sentado e tinha um grupo de amigos do meu lado batendo papo, e eu
fechei os olhos para meditar. Um tempo depois, eu saí do corpo. Mas não saí dessa forma que vocês estão pensando aí, de uma forma maravilhosa e linda, nada disso não. Meus olhos, sério, é como se você pegasse um binóculo e você aproximasse as lentes do binóculo, né? Aproximasse a imagem viesse em direção a você. Foi mais ou menos isso. Eu saí igual um besouro. Não tinha cérebro, não tinha sentimento, não tinha observação, não tinha senso de nada. Estava completamente desligado. Meu cérebro tinha desligado, ficou oco. Eu só tinha os olhos saindo e voando para frente. E quando cheguei em frente à cela, que é assim, as grades vieram e se abriram na minha direção e eu passei pelas grades. Então vejam como é que a noção de espaço é na nossa dimensão aqui, ó. Na nossa dimensão, não na dimensão espiritual. Quer dizer, então, que eu poderia passar até por dentro de um buraco de uma fechadura que não haveria impedimento pro espírito passar. Então, passei entre as grades, atravessei, desci as escadas, passei lá por baixo, em frente aos escritórios do pessoal. Meu reflexo que acusava, que eu via de reflexo as pessoas trabalhando, mas não tinha noção, sem noção, totalmente sem noção. E ficou somente as imagens guardadas na minha lembrança. Então eu passava, quando eu fui chegando mais ou menos, que eu saí, fui em direção ao meio do pátio, alguma coisa me puxou com uma velocidade incrível de costas. E eu voltei novamente pelo mesmo caminho, só que de costas, bati no corpo, bati com a cabeça, tava o meu amigo batendo na minha perna e me chamando. Dizendo que eu já estava lá há muito tempo, que eu estava ficando maluco, que eu tinha que acabar com aquilo, que é isso que eu estava fazendo ali, que já estava me chamando um tempão. E aquilo me deixou intrigado, né? Fiquei preocupado porque eu não sabia que minha viagem astral poderia ser feita dessa forma. Então, num dia de folga, nós subimos, esse amigo meu e eu subimos e fomos lá para o templo na Tijuca. Conversamos com o pessoal lá, eles ficaram assim impressionados, que isso é uma experiência que se consegue depois de muito tempo. Você está na Rosa Cruz, experiência de 7º grau. Então, eles me falaram que isso aí chama-se uma viagem astral inconsciente. Inconsciente por quê? Porque você não tem os seus funcionamentos cerebrais e sensoriais. Você sai completamente apagado. É como se seu cérebro estivesse totalmente dormindo, apagado. Só existe a parte ali motora da sua cabeça ou da sua consciência saindo. Não existe mais nada além daquilo. Mas que essa viagem inconsciente pode acarretar em a gente ir para algum lugar que você não espera que vá. Você, de repente, vai para o lugar do princípio aí, para onde às vezes nem foi permitido ir, porque eu não estava sendo acompanhado por um mentor ao meu lado. Aí vocês me perguntam, mas que mentor seria esse? Porque os mentores podem ser pessoas vivas, mentores na Rosa Cruz ou em outra seita esotérica, ou até no budismo, ou até os gurus do Tibete. São pessoas que você vê elas e você acha que é espírito, muitas vezes não é, eles estão vivos. Então existe a visão de pessoas vivas e existe a visão de pessoas mortas. Essas entidades mentoras espirituais, essas pessoas mais iluminadas, aparecem para nós sim. Então nós temos que ser guiados por eles, que são pessoas vivas e estão em seu estado de meditação, já com muito tempo de experiência nisso, e eles conseguem nos acompanhar. Não sendo feito isso, a gente corre um pouco de perigo, né? Então eu fiquei meio com medo e não quis fazer mais. Então eu comecei a cortar as meditações, comecei a cortar a concentração, mas eu consegui acessar o Atma de uma forma muito mais fácil. Muito mais fácil. Então eu já deito na cama, eu já penso naquilo que eu quero, porque quando você pensa numa determinada situação que transcende os seus conhecimentos, aquilo que você não sabe, principalmente a parte espiritual, essas partes relacionadas a Deus ou outra qualquer, não é? Você imediatamente já está questionando, sem querer você já está questionando o seu Atma. E ele passa a te responder. Você não percebe, mas muitas vezes você acha que está conversando com você mesmo. Mas as respostas estão ali,
Você está conversando com o seu eu superior e ele está te respondendo. Ele está te dando respostas, mesmo que essas respostas sejam decodificadas porque você não tem conhecimento, sejam codificadas, perdão, que você não tem conhecimento suficiente para entender as respostas, mas ele vai jogando aquilo tipo um quebra-cabeça, para ver se você consegue estudar essas respostas, pesquisar essas respostas e descobrir, juntar o quebra-cabeça e ir descobrindo a verdade em cima daquilo. Que é assim que a gente tem que fazer mesmo. Quando você vai recebendo ideias que vêm do teu subconsciente, que você acha que é do teu subconsciente, é o seu ego superior que está transmitindo essas mensagens, essas respostas para vocês, para que vocês possam entender como que a coisa é feita e é montada. Então, esse mistério todo, que se chama o primeiro mistério, pelas palavras de Jesus, realmente é o princípio de tudo. É o Atma, é esse conhecimento que está em nós. Nada nos foi proibido de aprender. Deus não proibiu a gente de nada, de aprender nada, de fazer nada e de entender nada. Na verdade, se vocês olharem o meu símbolo, que eu coloco aí, né, o símbolo meu, que é esse aqui, o elo indivisível. Por que eu chamo de elo indivisível? Porque o Atma, ele é imutável, intransferível, ele jamais vai sair de você, ele vai ficar com você dentro da sua consciência pela eternidade. Nem que você tenha reencarnado aqui 1000 vezes, 1 milhão de vezes, foi reencarnado depois lá no planeta Marte, em Júpiter, ele vai estar com você aonde quer que você esteja, para o resto da eternidade. Entendeu? Então é o elo indissolúvel, anelado ao triângulo, que é o Deus, que é o nosso Deus, que é o autogerado, que é a sustentação de tudo que existe no universo, a sustentação de tudo, eterna e infinita, representada pelo círculo. Então é o princípio de tudo, desde a criação. Espero que vocês tenham entendido essa parte e eu vou continuar ainda passando mais detalhes desse acesso que eu tive com o Atma. Inclusive tem uma experiência muito interessante que eu vou contar para vocês que aconteceu e acredito até que houve uma intervenção de algum comandante de alto grau aí, houve uma intervenção para que isso cessasse. Que eu nem acredito em intervenção. Na minha opinião, a intervenção de qualquer tipo de espírito, de qualquer entidade, seja ela divina ou não, ou do lado do mal, que vocês dizem, ou do lado do bem, como vocês também tecem essas ideias aí, para mim não existem e eu vou conversar com vocês a respeito disso, tá? Mas não agora, vamos deixar para a próxima viagem, não é? Próxima viagem. Então, meus amigos, eu nunca pedi isso para vocês, mas vou pedir agora, já que a gente está chegando no término do vídeo, né? Vocês quiserem se inscrever aí, se vocês acharem que as ideias estão boas, que as teorias são boas, coisas que vocês nunca ouviram, uma curiosidade muito boa para vocês, mesmo que vocês não queiram praticar. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal aí, se gostou, dá um joinha aí, que eu vou ficar bem agradecido, tá bom? Como eu disse aí, me desculpa aí pelas edições aí, mas é o que eu sei fazer, tá bom? Então obrigado a todos vocês, muita paz e muita luz e sabedoria.